Do livro Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila, de Clayton Levy. E a passagem que escolhemos é Pequenas Coisas. Uma simples flor disposta no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem em derredor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho, correndo, oculto entre as pedras, pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viriam a perecer. Humilde réstia de luz coada pelo telhado de uma cabana pode parecer pequena demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou um humilde ato de gentileza pode parecer pequenos demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso, e da próxima vez que a vida te convidar a servir, não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença neste ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o alívio, reavivando a fé e acalmando os corações. Que assim seja. Uma ótima palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais esse encontro fraterno aqui no Centro Espírita Caminho de Luz. Convido a todos para darmos início à exposição doutrinária dessa noite, que já tivemos na leitura de harmonização, para que possamos unir os nossos pensamentos, elevando ao alto, para agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por estarmos aqui sobre as luzes do seu amor, para que tenhamos, através deste encontro, o alimento de que tanto necessitamos. Rogamos a Deus que nos envolva na paz, na harmonia, na tranquilidade, para que possamos receber a mensagem que nos foi preparada para esta noite, cuja a responsável, a nossa irmã Genesi Tavares, trabalhadora aqui desta Casa Espírita. Muita paz a todos. Com esta prece, nós pedimos a permissão ao mentor da casa para darmos por aberta a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Genesi. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos e que deixamos em casa, e a espiritualidade amiga que se faz presente.
Hoje o tema escolhido é a parábola do semeador, de Alírio Cerqueira. E eu gosto muito de trazer as parábolas e usá-las, porque é através delas que a gente começa a se aproximar dos ensinamentos de Cristo, porque embora ele não tenha escrita nenhuma, mas ele narrou, quem esteve com ele acompanhando a caminhada dele foi quem escreveu. Então é muito importante, embora naquele momento às vezes não era entendida, mas ele mesmo coloca que toda a parábola não foi exatamente para aquele momento, seria para o porvir, seria para o futuro, seria para hoje. Então a parábola do semeador, ela nos oferece uma reflexão profunda, como nos relacionar com as pessoas que estão buscando o ideal de espiritualização. Então, olhe bem, o objetivo dela é nos instruirmos, aprendermos a relacionarmos com as pessoas para crescermos espiritualmente. Então é muito importante, porque numa exposição anterior, bem antes da anterior, a gente falou sobre a reforma íntima e comentamos naquele momento que o homem se faz conhecido pela forma como ele se exterioriza. E aqui nessa exposição, parábola do semeador, nos deixa muito claro que nós temos que nos aproximar pelo que ele sente, a forma como ele age, a conduta dele interior. Nós estamos no momento em que o homem tem que externar, mostrar aquilo que ele é, saindo do interior para o exterior. E então, vamos à parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Veio o sol e queimou-as. Então, observe bem, ela não teve nem tempo de respirar. Ela caiu, veio os pássaros e a comeram. Não teve tempo de nada, ela caiu, o semeador colocou ali e vieram os pássaros e a comeram. A segunda, ele semeou em pedregais, em terra que tinha muita pedra. Ela até desenvolveu, porém veio o sol e a queimou. Por quê? Porque a raiz dela não tinha uma sustentação. E a outra parte caiu nos espinheiros. Como no espinheiro o terreno é úmido e tem sombra, ela cresceu, ela brotou, cresceu, mas os galhos dos espinheiros abafaram-na e mataram-na. E a terceira e a última, ela caiu em terra fértil, que a terra fértil vai de 1 a 30% de crescimento, de 30 a 60 e de 60 a 100. Que maravilha quem já está no 60, né? Então, essa parábola é um verdadeiro poema de amor que Jesus revela para a humanidade, especialmente para o porvir. Porque se nós começarmos a analisar, nós vamos pensar, que semeador mais descuidado, pegar a semente e colocar à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro. Não, a preocupação não é com o semeador. Quando Jesus falou dessa parábola do semeador, ele tinha um objetivo muito claro, que era nos situar em que tipo de semeadura nós estamos. Em que tipo? Porque o semeador e a semente somos nós. Somos nós. Eu sempre imaginei que fosse Jesus, o semeador, que saísse semeando. Não, nós que semeamos aquilo que plantamos e aquilo que colhemos. Não tem aquele ditado bem popular? Se colhe o que se plantou? Né? Então, o objetivo desta parábola é nos mostrar isso. Então, quando nós analisamos esta parábola ao pé da letra, temos a impressão que esse semeador é descuidado, como falamos. Isso é mesmo.
E nós somos descuidados com o quê? Com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos, com aquilo que pensamos, com as críticas que fazemos. Nós somos muito descuidados ainda. Embora a gente lute por uma reforma, nós somos ainda muito descuidados. Não estou dizendo que nós estamos lá na beira do caminho. Nós não estamos. Graças a Deus que a gente já tem um pouquinho de esclarecimento, né? Então ele pergunta o seguinte: como pode o agricultor pegar as sementes e semear à beira do caminho, no pedregal, nos espinheiros e na boa terra? Então, por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Porque, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus é um agricultor que representa todo aquele que semeia. Foi exatamente o que a gente já falou. Esta parábola nos chama a atenção para um terreno onde o semeador vai colocar a sua semente. Os diferentes tipos de terreno simbolizam o perfil de cada um de nós. Então, seria interessante, porque nós viemos na palestra, na exposição anterior, falando dos talentos, e hoje estamos falando das sementes. Quando eu estava elaborando essa exposição, eu pensei, não foi nada escolhido por mim. Primeiro veio a reforma íntima, depois veio os talentos e agora as sementes. Então, uma está interligada à outra. Uma está, porque a gente vai galgando o passo. Mas vamos lá para aquelas que caíram à beira do caminho. É uma metáfora que se refere às pessoas de um modo superficial. Porém, as que estão à beira do caminho são aquelas que não são boas nem mal. Tanto faz ir para baixo como ir para cima, ter água como não ter comida como não ter, ofender como não ofender, desejar o mal como não desejar. Então é aquela que não é boa nem má. Ele tem o quê? Ele está iniciando a caminhada dele. Ele tem um corpo biológico. Ele sente fome, ele sente frio, ele faz as necessidades fisiológicas. Porém, o espírito dele ainda está muito adormecido. Ele tem mais humano, mais o corpo do que o espírito desenvolvido. Ele não é o homem da pedra, mas nós encontramos muita gente que ainda pensa assim. Então, neste período de quem está à beira do caminho, é um período que ainda está se vegetando, que nós vamos para onde nos mandam. Né? Se disser, roube, ele vai lá e rouba. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu que roubar é uma coisa que não se deve fazer, querer o que é do próximo, nem desejo, e nem ir lá e apanhar, né, aquilo que está lá. Por isso, acabam pesando para a economia social. Então, olhe bem, que além dele estar abdicando dessa oportunidade de se desenvolver, ainda se torna um peso para a sociedade, para a economia social. E nós vemos os presídios lotados, nós vemos assim pedintes de tudo que é jeito. Nós vemos pessoas caindo no vício, e isso trazendo um problema para a sociedade, um custo para a sociedade. Mas nós acreditamos que vai chegar um dia que nós não vamos mais ter esse problema. Então, essas são as pessoas que ainda, as sementes que caíram à beira do caminho. Felizmente, nós já passamos dessa etapa, porque nós já sentimos, nós já pensamos antes de ofender, nós sabemos respeitar o espaço do outro, nós já nos penalizamos, temos piedade. Que pena a gente costumou dizer, mas é um termo que nem deveria ser usado. Nós temos piedade do sofrimento do outro, então dessa a gente já escapou. Os pedregais simbolizam aqueles que se empolgam com as possibilidades, mas logo, como tem que evoluir, como tem que estudar, como tem que pensar antes de fazer, eles logo se desmotivam. Eles têm já conhecimento.
o do pedregal. Porque quando diz que ele tem uma raiz pequena, desenvolve e vem o sol, mata. Ele não é todo não é tão frágil quanto o da beira do caminho. Que o da beira do caminho não tem nem tempo. Cai, o pássaro vai lá, abre, vai lá e come. E o pedregal não. É este que tem essa possibilidade, que já reconhece a verdade, mas não quer se comprometer com a verdade, dá trabalho, né? Se a gente vai em qualquer religião, não é só aqui na nossa casa, aqui nós somos uma doutrina, né? E que eles dizem assim, não bebam. Nós aqui não dizemos não bebam, o Evangelho não diz. O Evangelho coloca para nós o quê? O livre-arbítrio, a decisão de beber ou não beber. Porque quem é que vai responder? O nosso corpo, que nós vamos ter uma série de problemas, de doenças, né? E o nosso espírito, porque lá no final, isso aí também é uma forma de suicídio. Então ele sabe de tudo isso, aquele que está no pedregal, mas ele não quer, ele tem esse conhecimento, porém ele se afasta desse conhecimento, ele não quer ter compromisso, ele não quer ter compromisso. Né? O fumante, a gente escuta aí, meu Deus, um índice enorme de pessoas que estão morrendo com problema de pulmão, com câncer de pulmão, mas a gente não encontra por aí todos sem fumar, muita gente ainda fuma. Nós somos alertados pela mídia, alertados pelas religiões, pelas doutrinas, mas a gente ignora. Eu digo, mas é aqueles que estão no pedregal, né? É aqueles que sabem, mas não querem compromisso, então se afastam. Então, os que estão no movimento do pedregal são aqueles que já têm o início de despertar para o bem, para o bom e para o belo. São pessoas que têm uma ideia de espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam mais alto. Eu não vou ser atingida pelo álcool, eu posso beber dia e noite, que eu paro a hora que eu quero. Não é assim. Eu não paro de fumar porque acontece com outro, comigo não vai acontecer. Então já tenham conhecimento. Eu sou daquele que aqui dentro de casa eu mando e eu determino, não é? Que aqui eu sou o chefe, aqui eu mando. Isso o Evangelho diz. Não, lá dentro de casa é que ele tem que respeitar, é que ele tem que ter carinho, ter paciência, ter tolerância. Então, e estas pessoas, que não é só o homem que faz isso, a mulher também faz muitas vezes. Então, essas pessoas que ainda estão nesse nível, sabem, já têm todos os aspectos, todos os requisitos nesse aspecto, todos os requisitos já para começar uma reforma íntima, mas é difícil abdicar dos seus vícios, é difícil transformá-los em virtudes. Eu acredito também que nós já passamos disso aqui, né? Que bom. Agora nós vamos àqueles do espinheiro, que a semente cai lá, ele desenvolve, tem raiz, desenvolve, vem os galhos e abafam eles. Né? Então, são as pessoas que assim que já estão iniciando a sua reforma, que já estão cuidando mais com o que pensam e com o que fazem. Então, essas são os dos espinheiros. Até podemos estar lá. Por que não? Porque ali ele já não fica mais no descaso. Ele já não foge mais da responsabilidade dele. Então, ele diz assim, ó, as pessoas as sementes do espinheiro, que por mais amorosas, que por mais que as sementes amorosas caem sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, que são os sentimentos como orgulho, egoísmo, a vaidade, a presunção. Então, ela tem tudo que ela precisa, todo o suporte, mas ela não quer se afastar dos sentimentos egóicos, que é o egoísmo, o orgulho, a presunção. Né? Ela não quer essa dádiva para a sua própria evolução.
Então, olhe a diferença de um para o outro. Isso aqui já vem completo. O Pedregal ainda não está completo, mas já se refugia para não cumprir. O espinheiro não. Ele simplesmente não quer se desvincular desses sentimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção. Por quê? Porque se ele se desvincula desses sentimentos, ele vai tornar os vícios dele em virtude, e para ele não interessa. O Evangelho diz: o egoísmo e o orgulho são a chaga da humanidade, e são realmente a chaga da humanidade. Por quê? Porque a pessoa egoísta, ela não é caridosa, ela não é amorosa, ela não faz caridade, ela não dá um pingo de amor para o outro. É só ela é tão egoísta que ela só se vê, só ela que pode, só ela que sabe fazer, só ela que sabe falar, só ela que sabe mandar, né? Então, isso é a chaga da humanidade, não é? Então, diz assim, a pessoa que está nesse perfil é aquela que, ao receber a semente do amor, sufoca com a rebeldia do desamor. Então, olhe bem, no espinheiro ela já recebe a semente do amor, mas ela sufoca, os galhos são nós mesmos que sufocamos com a rebeldia do desamor. A gente ainda não quer amar. A gente ainda não quer amar. A gente não quer se desvincular de orgulho, de presunção e de egoísmo. Então é uma decisão nossa que está muito errada. Claro, não vou dizer que todos nós já nos despimos totalmente do orgulho e do egoísmo. Tem algumas situações que ainda a gente é egoísta. Principalmente em relação aos filhos. A gente não tem aquele equilíbrio que, se alguém da escola chamar porque ele bateu em alguém, a gente vai lá porque a gente é responsável. A gente chama a atenção do filho porque a gente tem que chamar. Mas se a gente não tivesse as obrigações, nós não chamaríamos a atenção dele. Então nós ainda temos um pouquinho de egoísmo, de orgulho. Não é? Mas continuando, ele diz assim: o outro já tem a propensão ao bem, mas é muito fugaz. Quer dizer, ele é mais daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu não faço, vou fazer no futuro. É tudo para depois. Enquanto que o outro, o Pedregal, não tem nem para depois, simplesmente não quer, esse aqui deixa para um futuro, para depois. Depois, e até ele pode mesmo, lá na frente, com os percalços que a vida nos coloca, que aliás a maioria a gente busca, não é? A gente começa a se modificar. Mas se ele não tiver essa oportunidade de esbarrar com esses percalços, ele vai continuar com aqueles conhecimentos parados dentro de si. O perfil do espinheiro é bem diferente dos outros, porque o espinheiro é aquele que sufoca a semente. A semente que ele está sufocando é a semente do amor. Não é? Porque do amor, se a gente fizer um gráfico, vai derivando todos os sentimentos bons. Porque se perguntar para a gente quem tu ama, ó, quem eu amo? Meus filhos, meus parentes, não é? Então não é esse amor de filho que o outro precisa, é um amor de compreensão. É isto que ele precisa, um amor de compreensão. Não é aquele amor que nós damos para o nosso filho de proteção, porque se a gente diz assim, eu protejo os outros, não. É difícil, mas que a gente olhe eles com um olhar de carinho, com um olhar de igualdade, protegendo desta forma de olhar de carinho. É diferente da proteção que nós damos para o nosso familiar. Tem muita gente lá no terreno fértil que já faz isso, mas a maioria ainda não. As pessoas que estão no perfil do espinheiro são aquelas que estão em movimento de sufocamento de amor em si mesma. É aquilo que nós acabamos de falar. Elas sufocam este amor. Eles não conseguem ainda discernir que o amor é uma coisa, é algo universal. O amor é do Espírito e também, além de ser do Espírito, é do universo todo, porque todos os bens, todos os bons sentimentos derivam do amor, não é? O sufocamento do amor
gera desde o mal que faz a si mesmas até o mal que realiza ao próximo. Então, quando eu tenho desamor, eu estou às vezes prejudicando muito o próximo. Os espinheiros considerados, agora esta é muito interessante, os espinheiros considerados homéricos, eles são considerados homéricos, aqueles que vão ao topo, e aqueles menores, né? Que até tem assim, um pouquinho só de desamor, um pouquinho só. E a gente tem, às vezes, por alguém ainda um pouquinho de desamor, um pouquinho de raiva, um pouquinho de gana, que aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso e a zerar. Mas, dentro do espinheiro, nós temos até espinheiros homéricos. Por exemplo, existem aqueles grandes produtores do mal, como um Hitler, que ele fez o mal para a humanidade toda. Era um homem que tinha conhecimento, que sabia, mas ele devastou a humanidade da época e o após, que foi muito lenta a reconstrução. E hoje nós temos ainda mais um exemplo de uma pessoa que também é um espinheiro homérico. Por quê? É o presidente lá da Rússia. Porque o que ele está fazendo, ele tem uma inteligência maravilhosa. Vocês sabem, nós todos sabemos que a inteligência vem para a gente desenvolver algo pela humanidade, em favor da humanidade. Mas ainda, no espinheiro, ainda tem pessoas que vêm com a inteligência para desenvolver algo de bom para a humanidade e desenvolve algo que machuque toda a humanidade. Quando nós falamos da guerra da Ucrânia, daí eu fico pensando, eu acho que nós já não estamos no espinheiro mais, porque nós já nos compadecemos do presidente da Rússia. A gente já reza por ele, que o anjo de guarda dele toque o coração dele, o pensamento dele, para que ele pare com isso. A maioria, se não faz em palavras, faz em pensamento. Né? Alguém que comete uma chacina, antes a gente dizia, tem que ser morto, tem que ser preso, e hoje nós já pensamos diferente. Já tem tanta gente querendo que ele seja morto, que ele pague com o corpo, que a gente já tem que pensar diferente. Que ele tenha a oportunidade de crescer um pouquinho, de não voltar a fazer aquilo, de se arrepender, de reparar. Então vocês vejam, falando de Hitler, que foi um grande espinheiro para a humanidade inteira, até aqueles que são espinheiros para a sua família. E espinheiro de família tem muito, né? Volto a dizer, não é só o homem. Tem espinheiro feminino e espinheiro masculino. Temos espinheiro filho também, tá? Então, temos aqueles que são espinheiros para a sua família, para a sua comunidade, né? Temos esse tipo de espinheiro. Então, é muito fácil nós pararmos e analisarmos. Da beira da estrada eu não sou. Já saí dessa época, desse momento. Do Pedregal também não sou. No espinheiro, depois que eu escutei o exemplo de Hitler, eu já ponho em dúvida se eu estou no espinheiro. O exemplo do que nós estamos vivenciando agora, a gente já põe em dúvida. Porque a gente vê, quem não pode levar uma ajuda material, já leva uma ajuda espiritual. Então isso até já descartou que nós já não somos mais do espinheiro. Olha que coisa boa. Né? Uma pessoa com perfil de espinheiro vai se transformar na boa terra? Sim, como todos os demais perfis vão sair dos mundos inferiores. Então, mesmo aquele que está lá na beira do caminho, um dia ele está sendo criado para um dia chegar ao mundo superior. Não é? É claro que nós vamos chegar a ser um Jesus, mas nós vamos chegar a ser um espírito superior. Muito diferente do que somos. Aí ele pergunta, todo espinheiro vai necessitar ser ceifado, e aí, a partir da ceifa, ele com o tempo vai virar pó, apodrecer, até virar humus e se transformar em terra fértil. E o que vai gerar essa transformação de ele se modificar? Vê que os outros passos já ficaram atrás. Agora estamos falando do espinheiro. Daí diz, pela dor. Pela dor.
Ele vai se modificar só pela dor, tá? O sofrimento porque eles passaram pela fase do perfil à beira do caminho, quando poderiam escolher e tornar-se aprendizes da vida para evoluir por amor, usando bem o livre-arbítrio. Eles deixaram passar essa oportunidade de livre-arbítrio, não é? Que eles já tinham conhecimento desde a pedra, o pedregal, não é? Então, ele diz assim, enfim, temos os que já estão na boa terra, simbolizando aqueles que já passaram pelos 3 outros, não é? Que é a beira do caminho, que é o pedregal, que é o espinheiro. Agora nós vamos entrar na boa terra, que tem 3 perfis, de 1 a 30. Eu posso não ser o 30 ainda, mas eu posso ser o 10º, eu posso ser o 20º, 24º, 25º. Tenho de 30 a 60. Eu posso não ser o 60, mas eu já saí do primeiro, eu posso ser um 40, um 38, não é? E tem de 60 a 100. Eu acredito, pela evolução da humanidade, que a gente já está entrando nessa etapa da terra fértil. Claro, são poucos ainda nesse de 60 a 100, mas temos muita gente que esquece de si para se doar ao outro. E não faz isso para se mostrar. Ele simplesmente faz no anonimato. Então, essa pessoa já passou dos 60. Né? Os valores dela já estão bem diferentes dos nossos. Então, diz assim, uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. Por isso que eu digo que nós já estamos na terra fértil, porque nós já pensamos antes de fazer, antes de dizer. Nós já temos a compaixão dentro de nós. Nós já conseguimos pedir a Deus que ajude essas pessoas que estão no espinheiro, né, que estão assim prejudicando o mundo. Nós já fizemos isso e fizemos de coração. Então quer dizer que a gente já está se modificando e está na terra fértil. Iniciar um processo de fertilização da própria existência, já estiverem em outros perfis e graças à dor que esses perfis geraram, resolve aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmo. Então eles passaram por todos, aliás, nós passamos por todos os passos. A gente não sabe quantas encarnações a gente passou por todos os passos. Não quer dizer que eu vim à beira do caminho, o outro na pedregal, o outro... Não. A gente às vezes ficou marcando várias encarnações num desses tipos de caminho, tá? E só vai nos tirar desse caminho, ou produzir mais de 30, é a reforma íntima, como nós falamos no início, é fazer-se, conhecer-se interiormente. Outros produzem 60, simbolizando aquele que já estão em situação mediana, né? Já estão assim, naquele momento da sua caminhada em que pensa mais no outro do que nele. É aquele que doa o seu tempo. É aquele que, além de doar o tempo, ele faz a caridade moral, que é a mais difícil, que é de ouvir e ouvir. Tirar um tempo para isso. Porque como nós já falamos, abrir a bolsa e tirar uma quantia de dinheiro e dar para o outro, às vezes é fácil. Abrir o guarda-roupa e tirar as roupas que não se gosta mais, passar para frente... Eu até vejo que a gente às vezes não tem para quem doar, né? Então, nós temos que agradecer quem pega aquelas nossas roupas que nós não queremos mais. Mas eles despertam de 60, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Olha a importância da qualidade naquilo que a gente vivencia. Outros produzem 100. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Deus quer, se nós quisermos. Deus quer. Esta é a proposta dele, Deus e Jesus. A gente chegar a produzir 100%. Tá? Então nós temos que querer.
Os outros produzem 6. Simbolizam aqueles que já são fiéis à verdade, que abdicam de tudo para se doar para os outros. Isso nós vemos na espiritualidade. O grande número de espíritos superiores que se tem. Como é que a gente sabe? Por tantas pessoas que fazem tanto bem e que são denominados santos e santas. Porque não é de graça que eles receberam esse título. Então, a mesma coisa, só mudou o nome, a mesma coisa com o espírito superior. Ele fez tanta coisa boa que ele chegou no 100%. Tem as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser que são em comunhão plena com Deus. Né? Então, essas pessoas que já estão na terra fértil com 100%, elas já vivem mais para o lado espiritual, quer dizer, elas vivem, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né, que nós temos tantos exemplos, que passaram pela nossa terra, na nossa época, só se doando, abdicando de tudo que era dela. Aí nós temos, quando nós dizemos, são espíritos superiores, mas outras religiões, eu falo que nós somos doutrina, chamam de santos, que é a mesma coisa. Nós passamos por isso, não é? Temos nos 3 perfis de boa terra o símbolo daquele que produz de acordo com as suas obras. Também claro, não é? Bom que eu penso que nós já estamos na terra fértil, né? De 1 a 30. Não é? E assim a gente vai produzindo de acordo com as nossas condições, mas tendo sempre a condição de se elevar. Cada um de acordo com as suas obras está se referindo às obras que nós fazemos dentro de nós e que se refere fora de nós, é aquilo que nós falamos no início. Cada um de nós tem que aprender a exteriorizar aquilo que está dentro de nós. Deixar de ser conhecido pela aparência, e sim conhecido pelo nosso interior. Este é o primeiro passo. De quem dependerá a mudança dos 3 perfis inferiores para o perfil da Terra? É um questionamentozinho. Do semeador ou da própria pessoa de determinado perfil? Dependerá única e exclusivamente da vontade da pessoa. Então, olhe bem. Desde lá, passando a semente, que ele vai para o bem e para o mal, de acordo com o que a maré levar, quando chegar já no pedregal, no espinheiro, vai depender dele, simplesmente dele. Simplesmente saber usar o livre-arbítrio. Não é? Para ser semeador é necessário produzir as sementes, portanto, cabe a cada semeador ter o entendimento de qual perfil ele está. É fazer uma análise, né? Fazer um questionamento. Eu lembro que eu frequentei muitos anos a Igreja Católica, e lá eu aprendi muito também, não é? Em que tinha as confissões comunitárias. E o padre, ele fazia a gente refletir com as palavras dele no que a gente estava fazendo de errado, como ele dizia. Né? E aqui não. Aqui nós temos o conhecimento que já trouxemos de outra existência, desta existência, mas temos também uma coisa muito importante, que são as reuniões de estudo, a prática mediúnica, os passes, as exposições. Tem muita oportunidade que a gente pode começar a interagir. Né? Quais serão os benefícios que o semeador obterá? Para si mesmo as bênçãos da semeadura. Quer dizer, se ele for um bom semeador, ele vai trazer para si mesmo essas bênçãos. Ele vai ser uma pessoa que ele vai conseguir viver melhor. Tem uma historinha, eu ouvi assim que eu cheguei na nossa casa, isso foi em 98, e que até foi uma pessoa da nossa casa que falou quando estava fazendo uma exposição. Tinha uma igreja e todos os dias no horário do almoço, quando o Zé saía para o almoço dele, e ela lá olhava para Cristo e dizia assim:
Oi, Zé, ele dizia para ele. Por isso a gente chama ele de Zé. Isso ele fez uma vida inteira. Era a forma dele cumprimentar, ficar perto de Jesus, perto de Deus. E ele ficou muito doente, ele não tinha ninguém. E ele foi para o hospital, ficou muito tempo lá. E um dia a enfermeira disse assim: o senhor não tem família, ninguém vem visitar o senhor? Ele disse assim: vem, todos os dias, meio-dia, o Zé vem aqui me dar um oi. Então vejam bem, ele criou um vínculo. Claro que Jesus não se materializava, mas tudo aquilo que ele fez durante a caminhada dele, de saúde, de tudo, ele teve o presente de ter isto com ele. Eu passei uma época muito difícil de saúde com um dos filhos. A gente ficou muitos anos lá em Curitiba. E todos os anos, ficamos mais de 7 anos lá, que o problema foi meio sério. É assim, ó. E tinha um padre que ia, todos os dias, ele ficava nos quartos das pessoas que eram de fora de Curitiba ou do Paraná, para a pessoa sair, tomar um ar puro, comer alguma coisa diferente. E eu gostava daquilo, admirava a bondade dele. E hoje eu olho para trás, ele era um padre capuchinho, e hoje eu olho para trás que aquela bondade, aquilo ali só faz um espírito superior. Ele passava o dia inteirinho assim, ó, nos quartos das pessoas que estavam lá acompanhando os seus doentes e ficava ali cuidando daquela pessoa. No meu caso era uma criança. E eu saía para respirar, saía para caminhar, assim como com todos. Então vocês vejam a caridade e a bondade imensa que esse homem... E ele era velhinho, muito velhinho, muito velhinho. Então vejam bem, isso tem muitos anos, tem mais de 40 anos, não é? Agora imaginem. Mas para encerrar, diz assim, ó, a conclusão. A ajuda das sementes de luz é amor, é algo que vem de fora para dentro. É amor, é algo que vem de fora para dentro, claro. Vem de fora para dentro quando eu me compadeço, né? Eu só vou me compadecer se aquele sentimento bom já estiver dentro de mim. A decisão de mudança é de dentro para fora. Mas a energia que vem de fora para dentro ajuda a pessoa a se ajudar quando toma essa decisão. Então, a gente só vai se ajudar quando tomar a decisão de se modificar. A mesma coisa acontece na psicosfera do planeta. Cada semente de amor, no sentido coletivo que lançarmos, permanecerá na psicosfera, formando as frestas energéticas nas regiões espirituais mais densas do planeta, auxiliando no processo de regeneração coletiva da Terra. Então veja, é um planeta que nada se perde, tudo se transforma, né? Um pensamento bom, um ato de caridade de coração, um ato de bondade, tudo isso, além de fazer bem para nós, vai fazer bem para o nosso planeta. Ela fica iluminando o nosso planeta. Então daí a nossa importância de ver. Eu hoje estou abusando do tempo, mas é que eu tenho aqui um texto do padre Fábio de Mello que diz: simplifique. E vem bem de encontro com o que a gente falou. Tudo o que é belo tende a ser simples. Afirmação generalizante. Afirmação generalizante, não sei. O que sei é que a beleza anda de braços dados com a simplicidade. Basta observar a lógica silenciosa que prevalece no jardim, a vida que se ocupa do ser só que é. Então, olhe bem, a simplicidade que tem no jardim. As flores florescem, assim elas dão flores lindíssimas, por quê? Porque tudo a natureza provê. Claro que nós temos que dar nossa mãozinha lá, fofar a terra, né? Cuidar, dá para a terra ser fértil, mas ela vem no seu tempo, dá vento, ela continua ali, mas passou seu tempo, ela sai de circulação para dar chance para uma nova vir. Então somos nós. Então a mensagem de hoje era essa, vamos começar a analisar em que tipo de terreno estamos e lutar para
sairmos dali para progredirmos espiritualmente, interiormente. Muito obrigada pela atenção e boa noite.